Oi pessoal, nono ano, tudo bem? Olha só, na nossa aula gravada, o que eu tenho observado? Nas tarefas de casa, vocês conseguem fazer a organização dos termos A, B, C, né? Colocar na forma reduzida. O que está acontecendo? A maioria está errando as operações fundamentais, produtos notáveis, regra de sinais, potência. Então, o que eu fiz na aula de hoje? Eu retomei esse assunto, organizei, resolvi alguns exemplos para vocês. E lembrando, se você ainda continuar com dúvida, não se esqueça, hoje, né, no caso, hoje é aula de plantão, então você ainda consegue tirar suas dúvidas, tá legal? Então veja direitinho, faça os exemplos juntos comigo e depois você confirma a resposta. E aí dá sequência na tarefa de casa, tá legal? Abraço e bons estudos! Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de resolução das equações incompletas do segundo grau. Lembrando que as fórmulas são as mesmas, do tipo, né, B, do tipo C e do tipo BC. Como essa aula vem após uma aula ao vivo, e o que eu percebi nas tarefas de casa que vocês foram me mandando o feedback pelo Google Classroom? A maioria entendeu a aula, consegue aplicar as fórmulas, consegue resolver, mas o que está acontecendo? Está tendo dúvidas na hora de fazer a organização dos termos da equação. Isso é a matemática básica, que a gente fala, a matemática das operações fundamentais. Então, vou tocar em alguns aspectos aqui importantes para que você possa continuar e começar a fazer com mais segurança. Primeiro, algumas equações do tipo B pode acontecer de aparecer uma raiz que dentro dessa raiz seja negativa. Se acontecer esse tipo de situação, ó, por exemplo aqui, ó, raiz de menos 25. No conjunto dos números reais, nós não temos um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 25. Se você pensar em dois números iguais que multiplicados dê menos 25, você está testando basicamente o menos 5 vezes o menos 5, que vai dar mais 25. E quando você multiplicar 5 vezes 5, vai dar 25. Então, não tem outro número, outro par de números iguais que o produto seja negativo. Então, com esse contexto, o que acontece? A gente não tem solução. Por isso que nos enunciados aparece esta observação. O conjunto universo representado pelo U é igual ao conjunto dos números reais. Então, todos os números que nós conhecemos são números reais, exceto esse número aqui, ó, que é um número imaginário, que é esse número que aparece quando a raiz de qualquer índice aqui, ó, se o índice aqui for par e dentro for negativo, esse número é um número imaginário. Foi criado um outro conjunto numérico para quê? Para resolver esse tipo de situação. Mas isso só vai aparecer na terceira série do ensino médio. Então, é só lá que a gente vai se preocupar com isso daí. Então, por enquanto, se dentro de uma raiz for negativa, na raiz quadrada, nós não vamos utilizar esse conceito dos números imaginários. O que a gente vai dizer? É que não existe solução real para isso. Então, vamos ficar atentos a esse tipo de simbologia que está aparecendo já no enunciado das questões. Outra coisa importante, se a questão não estiver na forma reduzida, que você consiga identificar o A, identificar o B,
identificar o C, é porque você tem que organizar primeiro a equação. Então, o que está acontecendo nos exercícios é esse tipo de dificuldade. Não é resolver a equação do segundo grau. Então, o que eu fiz aqui, para a aula de hoje? Eu peguei na página 161, que foi a tarefa de casa, o exercício 16, letra B. E vou resolver com vocês esses dois exercícios, tanto a B como a F, que foi a maioria dos exercícios que vocês tiveram dúvidas e que me perguntaram lá no Google Classroom. Então, muita atenção a partir de agora, beleza? Beleza? Então, vamos lá. O que eu quero que você entenda aqui? Primeira pergunta que você tem que fazer. A equação está na forma reduzida? Você consegue perceber se ela está igual a zero? Consegue encontrar um único termo x², um único termo x ou um único termo sem x? Se você conseguir perceber isso, é porque ela estará na forma reduzida. Nesse caso, ela não está nem igual a zero, então já não está na forma reduzida. Então vamos lá. A equação está na forma reduzida? Não, não está. Se ela não está na forma reduzida, eu tenho que colocar na forma reduzida. Então, qual o caminho que eu vou ter que seguir aqui? 5 igual a x². Aqui nós temos duas opções. Ou a gente passa o x² para o primeiro membro, ou eu passo 5 para o segundo membro. Isso tanto faz, não vai alterar em nada o resultado. Exemplo, se eu passar o 5 para o segundo membro, o que vai acontecer aqui? Então, vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer essa mudança. Vai ficar 0 igual a x² menos 5. Isso é a mesma coisa que x² menos 5 igual a 0. Então, x igual a 2 é a mesma coisa de 2 igual a x. Não muda nada, beleza? Então, professor, mas eu não fiz assim. Eu passei, do outro jeito. Eu passei o x² para lá e ele ficou negativo. Pode ser assim? Pode, com certeza. Então, vou fazer aqui dessa maneira para que você possa observar. Então, eu vou ficar com menos x² mais 5 igual a 0. Repare que é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então, eu vou ficar com x² menos 5 igual a 0. É a mesma coisa aqui, do anterior. Tá legal? Então, você tem essa opção de fazer desta maneira. Então, vamos fazer dessa maneira aqui, com x menos 1 ali. Então, eu vou identificar agora o A, que está na forma reduzida, que é menos 1. O B é 0 e o C é 5. Ótimo. Resolver esse tipo de conta eu já sei, porque essa equação ela é do tipo B. Então, eu nem precisava escrever na forma reduzida. Mas se eu quero identificar o A, o B e o C, eu tenho que fazer isso. Agora, vamos resolver essa equação. Então, se eu tenho, por exemplo, menos x ao quadrado mais 5 igual a 0, se eu passar o 5 para lá, o que eu vou fazer? Ele vai menos x² igual a menos 5. Vou multiplicar por menos 1, porque a nossa incógnita está negativa. Então, vai ficar x² igual a 5. O que nós já sabemos no tipo B? Que basta fazer mais ou menos a raiz de 5. Então, aqui, raiz de 5 não tem solução exata. O que a gente vai fazer? Deixar na resposta mais ou menos raiz de 5. Beleza? Resolvemos essa daí, então. Então, a organização é importantíssima. Essa aqui, que é a 16, a gente primeiro tem que fazer essa pergunta. A equação está na forma reduzida? Não, ela não está na forma reduzida. Então, tem que organizar. E aí, o que a maioria está tendo dúvida? Resolver isso aqui. E o que é isso? É um produto notável. Se eu sei que isso aqui é um produto notável, aí eu aplico a regrinha do produto notável. É isso que eu tenho que perceber. Se for produto notável, eu aplico a regra. Se não for,
Aí eu faço outras operações. Nesse caso, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, vou organizar os termos. Tem x ao quadrado aqui e tem x ao quadrado aqui. Vou passar para cá já, ó. Menos 2x ao quadrado. Esse produto aqui, ó, vai dar 4x. Vou até trocar de cor. Mais 4x. Tem mais 4x. Passo para o lado de lá, vem menos 4x. Esse produto aqui vai dar 4. Então, vou trocar de cor aqui e colocar mais 4. Quem vai passar para lá? O mais 3, igual a 0. Então, o que for semelhante agora, eu somo e subtraio. Aqui vai dar menos x ao quadrado. Aqui eu vou cortar esses dois. E aqui vai dar mais 7 igual a 0. Mais uma equação do tipo B. Então, vou aqui para o tipo B. Já sei que ela é uma equação do tipo B. Equação do tipo B, para resolver, a gente passa o 7 para o lado de lá. E aí ficamos assim, ó, menos x ao quadrado igual a menos 7. Como a nossa incógnita está negativa, vamos multiplicar por menos 1 os dois membros. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 7. Beleza? Até aí? Tudo ok? E aí, o que eu vou fazer? Aplicar a raiz quadrada. Então, eu vou ficar com x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 7. Como 7 também não tem raiz exata, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar solução igual a mais ou menos a raiz de 7. E aí eu faço questão de chamar atenção para esse exercício, porque o gabarito está errado. Então, fica atento aí, ó, para ter certeza da solução que a gente está fazendo. Então, vou marcar um asterisco aqui. Gabarito do livro. Gabarito do livro errado. Então, a gente está fazendo a correção desse gabarito, beleza? Então, abraços, tudo de bom. Agora, o que eu preciso? Então, galera, o gabarito do livro está errado. Então, só anote isso daí para você ter certeza da resolução correta. Agora, o que eu quero que você veja? Que a equação, ela segue um padrão. Você tem que perceber que todas as vezes que a gente vai resolver uma equação, antes de saber qual é o tipo dela, eu preciso saber se ela está na forma reduzida. Então, observe essa equação aqui, ó. Ela não está na forma reduzida. Então, eu preciso organizar essa equação primeiro, para depois resolver e saber qual é o tipo dela. Observe esse caso, que é um caso com frações. Se é um caso com frações, eu já vou ter que fazer o MMC. Mas como no denominador tem número e também tem letra, então o MMC vai ser para número e para letra. Então, a gente compara aqui o 6 e o 3. Qual é o MMC entre 6 e 3? É 6. Então, a gente coloca o 6 como MMC. Agora, a letra não é a mesma? X ao quadrado? Então, x ao quadrado é o MMC. Aí, a gente faz logo aqui, ó, o MMC dos dois membros. Então, coloca assim, para ficar mais fácil para a gente resolver. Então, qual é a historinha do MMC? É dividir pelo denominador e multiplicar o numerador. Então, a gente faz isso. Como o denominador e o MMC são os mesmos, é só repetir o numerador. 1. Aí, menos. Quando eu dividir 6x ao quadrado, né? Perdão. 6x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Corto o x ao quadrado, porque eles são iguais, e vai dar 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 multiplicando 1 vai dar menos 2. Embaixo do 1 aqui, ó, tem 1. Então, 6x ao quadrado dividido por 1, 6x ao quadrado. Vezes 1, 6x ao quadrado. Corto o MMC, que esse é o procedimento, e vamos ficar com
menos 1 desse lado, igual a 6x ao quadrado. Ou 6x ao quadrado igual a menos 1, que é a mesma coisa. E aí, o que eu vou fazer? O 6 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado igual a menos 1 dividido por 6. Observe agora, mais uma equação do tipo B, que a gente não tinha organizado aqui antes, mas é do tipo B. O que eu vou ter que fazer? Tirar a raiz quadrada. Mas observe que o meu número é negativo. Então, quando eu for aplicar a raiz quadrada de número negativo, eu tenho que ter certeza e lembrar que esse número aqui negativo não tem solução real. Então, a solução para nós aqui é o conjunto vazio. Então, isso aqui representa o conjunto vazio, tá? Por quê? Porque esse número não existe no conjunto dos números reais, ó. Observando que o meu universo é o conjunto dos números reais. Beleza? Então, o que eu quero que você tenha cuidado? Faça os exercícios da página seguinte aí, no caso, né, da tarefa de casa que eu vou colocar aqui para você ver. E aí você resolve agora, beleza? Aproveita o tempo da aula e preste atenção na matemática básica. É isso que vai fazer a diferença.